Professor, o fato da Tailândia e Egito, para pegar exemplo de dois continentes, serem bem mais pobres que o Brasil, mas terem muito menos violência e criminalidade, tem a ver com a religião em certa medida? Budismo, hinduísmo? Quem que ele falou? Tailândia e quem? Tailândia e Egito. Serem bem mais pobres que o Brasil e terem muito menos violência. Tem mesmo? Tem um tipo de violência menos, mas tem outro não, né? Por exemplo, você tem o fundamentalismo no Egito, islâmico. A Al-Qaeda é um fruto da Irmandade Muçulmana, o Hamas também. Então, no Egito nasce a ideia matriz de todo esse pensamento mais violento de todos, que é uma violência suicida, que vem primeiro, o suicídio como arma de guerra, ele é resgatado depois de muito tempo sem a gente ter. A gente tem só 3 instâncias na história da humanidade quando o suicídio é usado como arma de guerra. Primeiro são os zelotas, tempos bíblicos. Depois são os assassinos, é daí que vem a palavra assassinos, né, na Pérsia, no século XI. E depois os kamikazes. E aí dos kamikazes em diante a gente não tinha mais nenhum exemplo disso. E aí vem uma organização xiita, o Hezbollah, e usa isso. E depois as organizações sunitas adotam isso massivamente numa escala muito maior. Entendi. E essas organizações é a Al-Qaeda e tal. Então, assim, não existe um tipo de violência, mas existe um outro tipo de radicalização causado pela religião. E talvez a religião contenha uma coisa, mas ela favorece outra. Entendi. Por exemplo, crime de honra, né? E uma discussão de uma sociedade de honra. A sociedade egípcia é uma sociedade de honra. Entendido. É verdade, assim, que nem eu já conversei aqui com os caras falando que, não, lá os caras não roubam porque se roubar sabe que a mão vai ser cortada, por exemplo. Isso. Então o cara não rouba, mas ele faz outras coisas, né? Tem outros tipos de violência. Isso. Então, assim, não sei se... acho que valores ajudam, sim, você conter violência sem você precisar de polícia. Olha o Japão. Não tem violência e não é porque tem um Estado forte, não é porque tem uma polícia. É porque eles são culturalmente... Isso, porque é o valor dele, a cultura. Aí você vai falar, esse valor não veio da religião. Talvez tenha vindo, em parte veio, mas outra parte não. Valores podem vir de religião ou não. Total. Então, dá para explicar assim, sei lá, a Suécia. Também, né? Os Estados Unidos já é um país grande. É mais complicado a gente comparar. Eu acho que o Japão é o melhor exemplo porque ele é grande em termos de população. E aí é interessante, porque falar que a Suíça e a Suécia é um minúsculo. Agora o Japão não. O Japão é gigante. 100 e tantos milhões, 120 milhões de pessoas. Sim. O Will mandou aqui, ó. Estávamos vivendo uma nova Guerra Fria. Talvez ele esteja querendo dizer estamos. Estamos vivendo uma nova Guerra Fria. Quais são as semelhanças e diferenças? A crise climática já é um fato de conflito geopolítico? Eu vou começar com a segunda parte da crise climática. Acho que sim. Parte do interesse pela Groenlândia é porque o território vai se modificar. Não só pelas rotas de navegação que vão ser alteradas pela questão climática, mas pela questão do solo. Vai ser uma terra produtiva, mega produtiva. O norte do Canadá, o norte da Rússia, a Groenlândia serão terras produtivas. E dá para a gente imaginar que talvez esse é o começo de uma era de conquistas territoriais por uma razão climática. Porque essa terra se torna mais valiosa com a mudança do clima. Existem outras razões, outras questões ligadas ao clima que podem ser geradoras de conflito, como água e uma série de outras coisas. A discussão da Caxemira, ela passa pela discussão da água. A discussão da China com o platô tibetano passa pela discussão da água. Todos os grandes rios da Ásia nascem no platô tibetano. A China não vai querer perder o controle do Tibete.
E isso é uma vulnerabilidade para a Índia e para todo mundo, todos os outros países. E uma hora essa história vai aparecer, né? Mas também, por um outro lado, eu vi um estudo que mostra que acho que você tem 350 rios no mundo que fazem fronteiras internacionais e a grande maioria absoluta deles tem uma gestão compartilhada que não causa nenhum conflito, nenhuma guerra. Eu sei que é comum todo mundo falar vai faltar água e a guerra vai vir pela água. E óbvio, aí estaria ligado com uma questão climática. Mas não sei, assim, tem que faltar água mesmo. Porque a gente tem conflitos causados por água, por controle da água, mas tem outras coisas que não. E a primeira parte da pergunta, se nós estamos vivendo uma guerra fria... Tá um pouco mais do que fria essa guerra, né? Tá uma guerra assim, morna. O Neil Ferguson, que é um historiador e tal, um cara bem profundo, ele diz que é uma guerra fria 2.0. Eu não sei se é uma guerra fria, não. Eu acho que ela é uma guerra mais quente, ela só não virou um conflito ainda. Ela já é uma coisa mais aberta, mais descarada, é uma disputa mesmo... A Guerra Fria, ela tinha um elemento ideológico que eu não vejo, né, nessa disputa, nessa rivalidade. Não tem. Antes era o capitalismo versus o comunismo. Era a democracia versus a ditadura. Era o empreendedor, né, com o operário. Tipo, essas coisas não existem mais. Até mesmo o que até pouco tempo atrás parecia que era o balizador que distinguia um lado do outro, que era a democracia da ditadura, não está presente. Não faz parte Pelo que do nós estamos falando, o discurso não é esse. A narrativa é Europa é woke, dane-se a Europa, invade a Groenlândia, o Canadá não presta, abandona vocês, e o Putin não. O Putin é forte, macho. Entendi. Professor, sou europeu. Acha que para fugir de uma futura guerra, eu deveria procurar residência na América do Sul ou nem vai valer a pena? Olha, eu acho que se a gente tiver uma terceira guerra mundial... Vai morrer assim mesmo, irmão. Não, se chegar em 2030 com a AGI, também vai. Então, se for a AGI, aí a casa caiu. E a gente nem está falando disso, porque a gente fica falando sobre Guerra Fria, sobre China e Estados Unidos, a gente está esquecendo. E isso é o ponto que a gente falou no começo e que vale reforçar. Esse é o perigo. A gente achar que o problema está em outro lugar, a gente não está vendo esse problema. Mas, se tiver uma terceira guerra mundial convencional, sem a AGI, eu acho que o Brasil vai se dar muito bem. Porque a gente está isolado, a gente vai receber muito imigrante do mundo inteiro, a gente vai ter uma refundação do Brasil. Um novo espírito cultural entrando, novas ideias, um redesenho da nossa identidade nacional. Do mesmo jeito que a identidade nacional foi redesenhada quando a gente recebeu as ondas de imigrantes de todos os lugares que recebemos até hoje. Imagina isso num lugar grande, abundante, com muita possibilidade de prosperidade, recebendo muita gente e o resto do mundo meio que destruído e a gente não, intacto. Essa é uma história, uma fórmula de sucesso. Óbvio que no Não queremos guerra, hein? Não queremos guerra, mas se tiver, vem pro Brasil. Né? A gente precisa não entrar na guerra, a guerra não pode chegar aqui e a gente tem que resolver os nossos problemas. Temos um monte de problema para resolver também. Tu falou aí rapidamente que de um conflito que estava, de certa forma, adormecido, do Índia e Paquistão. Esse eu tô por fora, cara. O que tá acontecendo lá? Assim, breve, né? A disputa entre Índia e Paquistão existe desde a época da colônia inglesa, né? Os ingleses ocuparam o subcontinente indiano e ali tinha muçulmano e hindu vivendo junto. A diferença existe, ela é real, e os ingleses, de certa forma, também aproveitaram para incentivar essa diferença para manter a sua estratégia de dividir para conquistar, sempre. Então, exploraram essa divisão
etno-religiosa. E aí, os ingleses não controlavam tudo, né? Eles não controlavam o continente inteiro. Eles controlavam uma boa parte, mas você tinha estados principescos. Princely States. Tá. E esses estados eram tipo reinados autônomos, mais de 500 e pouco, uns 560, acho, se não me engano. Que eles eram autônomos, mas obedeciam os ingleses. E os ingleses deixavam eles governar. E aí, quando veio a independência da Índia, aí naquele momento começou as discussões e se dividiu para criar 2 estados. Um muçulmano, islâmico, e um hindu. E aí tinha a discussão, o que vai acontecer com esses estados? E todos meio que... Foi meio óbvio para onde eles iriam, de acordo com o território que eles estavam e com a maioria da população. Só 3 deles que viraram e quiseram fazer coisas estranhas. E basicamente você tinha 3 opções. Ou você se juntava com a Índia ou com o Paquistão, ou você falava que você queria ser autônomo. Só 3 disseram que iam ser autônomos. 2 deles você tinha a maioria da população hindu com um rei islâmico, muçulmano. Tá. E eles estavam localizados dentro do território indiano, bem no meio, assim, um deles bem no meio da Índia, o outro um pouco mais perto, mais longe da fronteira com o Paquistão. Difícil de ser ali o Paquistão. E o terceiro, ele era o inverso. A maioria da população era muçulmana com um rei hindu. E esse virou e falou assim, você é autônomo, a Índia não gostou, mas ele não queria... Tipo, o rei também estava numa situação delicada, porque a maioria da população queria ir para o Paquistão. E ficou naquela coisa e ficou meio que a ser independente. E aí teve a primeira guerra de disputa por esse território. Quando teve a cisão e a independência da Índia e do Paquistão. E esse território é o da Caxemira. Jammu Caxemira. E isso continuou causando problemas. Eles tiveram outras guerras posteriormente. E esse é o foco do problema grande entre Índia e Paquistão. Entendi. Existe uma grande animosidade entre os 2 países, mas ela se manifesta, ela acontece na disputa por esse território. E é um território estratégico para todo mundo, não só para os 2, para a China também. Porque a China faz fronteira com a Índia e com o Paquistão ali exatamente. Entendi. É o único lugar do mundo que você tem uma fronteira terrestre entre 3 potências nucleares rivais. Você tem um outro lugar onde você tem a fronteira entre a Rússia, a China e a Coreia do Norte. Só que os 3 são mega aliados. Sim. Então... Entendi. Não é um problema. Ali não. A China tem um problema com a Índia e vice-versa. A Índia tem um problema com o Paquistão e vice-versa. E o Paquistão tem uma aliança com a China e vice-versa. Então, esse é um problema. Não foi a única guerra. Depois você teve a separação. Você teve a guerra que acabou com o Paquistão do Leste, que virou Bangladesh. Isso foi uma grande guerra entre a Índia e o Paquistão. E aí que se criou Bangladesh, que era o Paquistão do Leste. E desde então, esse problema ele retorna de tempos em tempos. Porque o Paquistão não aceita que ele não está no controle. E a forma que o Paquistão tem adotado provocar ou conquistar esse território é com uma insurgência terrorista. Entendi. Uma militância. E aí ele financia terrorismo lá e fazem um ataque. Aí a retaliação indiana é militar. Isso causa uma tensão. Os 2 entram quase em guerra e param. E mais uma vez a gente viu um novo ciclo dessa história que não acontecia há algum tempo. 2019 foi a última vez que teve um ataque. E em 2019 a Índia vai lá e muda a Constituição e anexa a parte dela e fala assim, isso daqui não é mais uma parte autônoma da parte que ela controla da Caxemira, porque uma outra parte está com o Paquistão. Tem uma linha ali da guerra, que é o cessar-fogo da primeira vez que eles brigaram pelo controle dessa região inteira. Só que a Índia, até então, até 2019, fazia desse pedaço uma região autônoma que ela controlava um pedaço. Agora não é mais uma região autônoma. É parte do território chinês, um pedaço da Caxemira. E o outro território pedaço... indiano. Indiano, desculpa. Tá.
Que eu tô pensando no Aksai Chin, que é o outro território que a China está brigando com a Índia. Que é um território nessa mesma região que a China ocupa e a Índia reivindica. E além disso, o Paquistão deu uma parte do território dele, dessa região, para a China. E falou, ó, cuida aí para mim. Porque... Um barril de pólvora. Porque ela quer trazer a China para dentro da história para proteger. O Paquistão, apesar de ter uma bomba atômica, ele sabe que ele não pode vencer uma guerra convencional contra a Índia. Então, ele quer trazer mais gente. Por isso que a doutrina nuclear indiana é de não primeiro uso. Uhum. A doutrina paquistanesa, teoricamente, diz que não, mas ela já tem um monte de exceções aonde ela poderia usar em primeiro lugar. Porque é óbvio, ela não vai ter capacidade militar, demográfica de lidar com a Índia, que é a maior população do mundo hoje. Aliás, que passou a China. Então é isso, assim, nós chegamos num lugar, tem algumas outras coisas curiosas acontecendo, tem uma discussão, né, de parte do combate que aconteceu foi aéreo, entre as forças aéreas. E aí o Paquistão diz que ele abateu 5 caças chineses. Chineses não, indianos, desculpa. E os caças que ele usava eram chineses. Isso fez as ações dessa empresa chinesa disparar. Porque ele abateu caças franceses que a Índia comprou da França, que são caças bem modernos. E a França tem, né, uma indústria de defesa reconhecida e tal. Então, só que a Índia disse que não é bem esse o número, que não tem nada a ver. A França disse, olha, a gente sabe que pelo menos de 1 a 3 realmente aconteceu. Foi abatido. E ninguém sabe qual é a verdade, mas tem uma mudança geopolítica aí dos equipamentos militares, porque ao longo da história a Índia sempre teve equipamentos, na sua grande maioria absoluta, da Rússia. E há alguns anos ela está tentando não depender mais da Rússia e tem se aproximado mais do Ocidente. Então ela está comprando equipamento de Israel, está comprando da França, está comprando dos Estados Unidos. Entendi. E está querendo depender menos da Rússia. E a China está vendendo mais para o Paquistão e está usando mais o Paquistão porque na Rota da Seda, na nova Rota da Seda, o Paquistão é um corredor importante para a China, porque ela construiu um porto ali em Gadwar, que é próximo, logo da saída do Golfo Pérsico, do Estreito de Hormuz, onde está o Irã. E supostamente ela quer, nesse porto, pegar o petróleo que chega ali e não ter que dar a volta no mundo e ser interditado em estreitos e pontos de estrangulamento. E ela transportaria esse petróleo por dentro do Paquistão e já chegaria dentro da China. Entendi. Então o Paquistão é muito importante para a nova Rota da Seda. Entendi. E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado. É mó merreca, custa menos de R$8, irmão.